Assim como um bebê corre o risco de não sobreviver se nascer antes do tempo previsto. Isso é um exemplo, e tem tantas outras coisas na nossa vida que só acontecerão no seu devido tempo. Eu tenho entendido, compreendido, que o tempo é necessário para sermos aperfeiçoados e preparados para os propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para ali o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a ele consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O verso 10, por gentileza. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele o venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, até aqui. Igreja amada do Senhor, é um texto muito conhecido, é uma história muito conhecida, a história de Davi. Na palavra de Deus nós ouvimos já muitas ministrações, sabemos da vida, do propósito de que Deus levantou Davi na sua geração. Davi, que no hebraico ali significa amado. A palavra nos diz que ele era o filho mais moço, mais novo ali da família do seu pai Jessé. Ele pertencia à tribo de Judá. Ele era neto de Ruth e Boaz. A palavra nos diz que ele nasceu em Belém da Judéia. Você conhece, né, a vida, conhece a trajetória. Este homem, ele era um criador ali de ovelhas. Ele era ali um pastor de ovelhas habilidoso, dedicado. A palavra nos diz, e Davi, ele cuidava do rebanho do seu pai. A palavra também, ela nos diz que ele era muito destemido, era um homem corajoso. Ele lutou ali com leão, ele lutou ali com o urso. Ele era destemido e ele ali protegia o rebanho dos eventuais perigos. A palavra também já nos disse que ele era ruivo, de boa aparência, mas ele amava a Deus e ele tinha o desejo de agradar a Deus. O Senhor era com Davi, aleluia. Ele também era dotado de um grande talento. Ele foi criador de instrumentos musicais, autor de hinos, de salmos, de cânticos.
para o louvor na casa do Senhor. Quando tocava a sua harpa, né, Davi, a palavra também nos revela que o espírito maligno que atormentava o rei Saul se retirava dele. Ele também ficou muito conhecido pela sua coragem em derrotar o inimigo filisteu, que afrontava o exército do Deus vivo, o gigante Golias. Ele também se tornou o escudeiro do rei Saul. Ele foi um soldado muito aclamado em suas batalhas, em suas vitórias. Ele também foi promovido a capitão de 1000 no exército de Israel. Esta é a história de Davi, alguns aspectos da sua vida. A palavra revela que ele também ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Quando o Espírito Santo me tocou para ministrar essa palavra, o Senhor foi testificando algumas coisas, o Espírito falando no meu coração. Eu gostaria, igreja, hoje de estar aqui, alguns pensamentos, algumas lições preciosas que nós podemos aprender com Davi, a vida deste rapaz que muito novo, ele foi chamado por Deus e ele fez história. Este homem que foi um grande líder da nação de Israel. Quando Deus nos esconde, sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel, foi o primeiro monarca. E ele ali organizou o exército de Deus, ali ele organizou o povo de Israel militarmente. Ele formou um grande exército poderoso. E ali esse exército tinha grandes conquistas. E Saul era temente a Deus. Mas porém, você conhece a vida de Saul. Em dado momento ele deixou, de seduzir pela sua posição de poder, e ele se desviou do propósito do Senhor. Ele veio a desagradar e desobedecer a Deus. Como nós lemos aí nesse texto, Davi, diante daquilo que Deus havia ali chamado, dentro do propósito, este homem que foi escolhido para fazer a diferença. E nesta noite, o Espírito Santo do Senhor nos fala que assim como Deus teve um propósito muito grande na vida de Davi, Ele tem sobre a minha vida, Ele tem sobre a sua vida. Então Deus havia rejeitado Saul como rei, e agora Ele revela o seu sucessor. E seu sucessor estava na casa de Jessé. A palavra diz que Davi se apresentou. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. A palavra que nós lemos nos diz que Davi foi ungido na presença dos seus irmãos, aleluia. No verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou ali e foi para Ramá, a palavra nos diz. Igreja do Senhor, eu entendo como uma palavra, esta noite, aquilo que o Senhor está falando, que mesmo Davi agora sendo ungido pelo profeta Samuel, o novo rei, ele fica no anonimato. Ele não se torna imediatamente o rei de Israel. Ele continuou servindo como pastor de ovelhas na casa do seu pai Jessé. E a sequência, os fatos ali que marcam a sua história, a sua vida. Depois ele se tornou servo fiel do rei Saul como músico. E quando ele derrotou o gigante Golias, ele assumiu uma posição de capitão no exército israelita. Há um período, igreja, assim como o Senhor tem ministrado no meu coração, há um período, há um tempo em nossas vidas que o próprio Deus, Ele nos esconde. É importante compreendermos que tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas começa pelos fundamentos. Eu entendo que Deus, Ele trabalha nos lugares escondidos, onde os olhos das pessoas e os nossos próprios olhos não alcançam. Ele começa justamente pelos alicerces. Ninguém começa a construir um edifício pela cobertura, mas sim pelos alicerces.
O fundamento importa muito para Deus, porque Ele é que dará sustentação ao nosso propósito e destino. E a palavra nos diz que o fundamento é a palavra de Deus. O alicerce é Jesus Cristo de Nazaré. Amados, não tem outra forma, não tem outro meio. Mas para Deus importa muito daquilo que Ele vai fazer em mim, daquilo que Ele vai fazer em você, que este fundamento, Ele vai sustentar o nosso propósito, aonde Deus vai nos levar, para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer concretizar nas nossas vidas. Pode levar tempo. É feito no anonimato, no silencioso, no secreto, mas será grandioso, eu creio. Quando o Senhor me deu esta palavra, nesses dias, eu buscava ali, o Senhor foi me lembrando de muitas coisas, de muitos anos atrás, de palavras, e tantas situações que eu passei. Eu sei também que você enfrenta algumas circunstâncias, mas Deus tem falado que Ele precisa se certificar de que o nosso coração está nele e vai permanecer nele. Deus confia algo de valor em nós. Amém? E Ele vai nos usar no tempo devido. Ele nos esconde, Ele nos prepara, Ele nos levanta e Ele nos usa. Amém? Quando o Senhor falava assim: filha, não importa se o início, se o começo ele é pequeno, nós não podemos desprezar. Deus precisa, né, que eu e você venhamos a nos submeter, para que Ele possa fazer em nós aquilo que Ele quer realizar. O que Deus promove, Ele sustenta, Ele patrocina. Por isso o Senhor diz nesta noite que nós temos que descansar nele. Se nós estamos debaixo de uma palavra, se Deus está construindo em nós raízes, Ele está estabelecendo no nosso interior fundamentos, e esses fundamentos, eles vão sustentar o seu bom propósito. Por isso que Ele nos esconde por um tempo determinado, porque as raízes mais profundas, elas crescem escondidas, e nascem da entrega, nascem da renúncia. Quantos estão entendendo aqui nesta noite? Deus não irá nos expor antes do tempo. Por quê? Porque isso traz frustração, isso traz decepção. Quanta resposta o Senhor trouxe na minha vida quando Ele ministrava no meu coração. Porque o oleiro, ele não pode colocar o vaso para secar sem antes dar forma. Aquela frase que sempre usamos, que só vive o propósito quem suporta o processo, não é verdade? Mesmo sem compreender, talvez não venhamos a estar entendendo hoje aquilo que o Senhor está fazendo, mas nós devemos estar posicionados, confiando naquilo que Deus está gerando em nós, no nosso interior, porque existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que eu e você possamos experimentar. Amém? Com muito temor eu venho falar aqui, porque primeiro o Senhor ministra no meu coração. Ele dizia assim: filha, é preciso construir no lugar secreto. O lugar secreto com Deus, no seu particular, na intimidade, no relacionamento, na busca pela sua presença. No seu quarto, quando você fecha a porta e é só você e Deus. E Ele vê o interior do nosso coração, sem máscaras, sem reservas. Assim como uma mulher, olha o que o Senhor falou comigo, uma mulher que engravida, ela não apresenta estar gerando um filho nos dias seguintes, mas esses 9 meses de gestação serão imprescindíveis para a sobrevivência e desenvolvimento após o nascimento. Amém? Assim são os frutos gerados no lugar secreto com Deus. E assim Deus vai revelar
Deus vai nos expor no tempo apropriado. Arachori, andalabasteri, andalabaia, xeri, alabás. Deus, Ele está agindo em nós para manifestar através de nós. Por isso, meu amado, minha amada, não anule a sua essência, a sua verdadeira essência, procurando agradar pessoas, ter aprovação de pessoas. Choriando alabás, xeri, alabás. Não se mova na expectativa, xeri, alabás, nas expectativas alheias, mas olhe para o Senhor, para aquilo que Ele tem para você, para a sua palavra. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Você é filho, oriachori, andalabaxeri, alabás. Porque se nós atentarmos para essas coisas, para aquilo que os nossos olhos naturais, carnais podem ver, isso vai gerar descontentamento, desânimo. Isso vai trazer comparação, meu amado. Oriachori, andalamás. Oh, igreja, o Senhor está nos levantando hoje para que nós possamos fazer a diferença neste tempo, tocarmos vidas. Arachori, andalabasteri, elas gerando filhos espirituais. Muitas vezes são dores de parto, muitas vezes você não entende, arachori, andalabás, mas confie que o Senhor, Ele está à frente. Arabachori, andalabai, xeri, alabás. Deus só promove publicamente arabachori, andalabás, aquilo que primeiro Ele edificou no lugar secreto. Oriachori, andalabás. Essa é a chave, este é o segredo, este é o caminho. Orialabachori, andalabás, para que nós possamos experimentar o extraordinário, o novo de Deus. Oriachori, andalabasteri, andalabaia, chorias, para que possamos estar sensíveis à voz do Senhor, diante daquilo que Ele quer fazer, diante daquilo que Ele quer realizar em nós, nesta igreja. Arabastori, alabacheri, alabás. Além das aparências, Davi, o improvável, o filho mais novo da família de Jessé, a palavra nos diz que ele era o 8º filho. Ele estava escondido atrás das malhadas. Ele não estava em evidência, em exposição como seus irmãos. Mas é ele que foi escolhido. É ele que foi o escolhido para ser ungido, para ser consagrado rei. Oriachori, andalabasteri, andalabás. Talvez você se ache improvável. Eu já achei muitas vezes. Diante daquilo que Deus colocava, daquilo que Deus falava, choriandalabás. Quantas vezes eu falei, Deus, não é para mim, ó, choriandalabás. Muitas vezes eu fugi, cheriandalabás, terialabás. Mas há um tempo preparado para todas as coisas. E o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como fazer nas nossas vidas. Orialabaxê, haralamachoriandalabás. Os próprios irmãos de Davi não o reconheciam como tal, o rejeitavam, tinham ciúmes, tinham inveja e o perseguiam por causa disso. Oriandalabaxeri, alamás. Haralabaxori, alabás. Talvez enfrentamos situações onde somos rejeitados, perseguidos. Orachori, andalabás. O inimigo usa pessoas, circunstâncias para tentar nos ferir, para tentar nos parar, para abortar o processo. Mas o Senhor nos diz nesta noite, precisamos saber quem somos em Cristo Jesus, que há uma promessa, que há uma palavra liberada, que há uma herança que nós precisamos nos apropriar. Davi fugia dos padrões dos guerreiros e dos reis daquela época. Não é aquilo que os olhos podem ver, não, aquilo que nós vemos é o Senhor. Ele não vê como o homem vê o exterior, Ele vê o coração, Ele vê o interior. Os olhos do Senhor estavam sobre Davi. Os olhos de Samuel poderiam não estar, mas Deus desde o início, já havia escolhido, já havia preparado. Muitas vezes somos movidos para aquilo que vemos,
deslumbre de muitas coisas, mas o Senhor fala, nesta noite, igreja, que Ele olha o coração, que Ele olha a intenção do seu coração. O nosso tesouro é Jesus. Por isso, você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa, de aprovação de ninguém, de aceitação, mas sim do próprio Deus, daquele que mandou Jesus, daquele que nos salvou, que nos libertou e tem uma obra grandiosa para realizar, e Ele está fazendo, Ele está movendo nesses dias. O Senhor, Ele me chamou, o Senhor, Ele te chamou. Seja quem Deus te chamou para ser. Se levante da posição que Deus tem para você. O nosso padrão, a nossa cultura é celestial. O que Deus tem para o meu irmão é para o meu irmão, é para ele, não é para mim. Muitas vezes querer ser o outro, estar no lugar do outro, ter a unção do outro, é um lugar de engano, é um grande engano. Se porventura alguém neste lugar, saia deste lugar. Davi compreendeu que a armadura de Saul não servia para ele. Ele a rejeitou. O que Deus tem para você é para você. Nesta noite, o Senhor confirma a tua identidade. Não sei se tem alguém aqui com crise de identidade. Eu já sofri muitas vezes, acreditando nas mentiras do inimigo, muitas vezes usando pessoas, nós não andamos pelaquilo que vemos, nós andamos por fé. Nós andamos por fé na palavra de Deus. Nós cremos naquilo que o Senhor diz que somos, que temos e que podemos. Assim como Davi foi reconhecido diante do exército de Israel. Você conhece a palavra quando ele lutou com o gigante Golias, que afrontava o exército do Deus vivo dia e noite. Ele lutou, ele derrotou o inimigo. Talvez o desafio, talvez o gigante, algo que você tem que enfrentar hoje, se você olhar com a ótica de Deus, será o trampolim, será uma ponte que te levará em direção ao que Deus tem para fazer na sua vida, realizar na sua vida, rumo à vitória. Nós temos que olhar os desafios como uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Veja com a ótica de Deus, daquilo que Deus tem promovido, daquilo que Deus tem colocado diante de você. Porque, amados, é libertador quando nós sabemos que o nosso Deus, Ele vê a nossa integridade, o nosso interior. E as pessoas, elas enxergam a nossa reputação, o nosso exterior. Nesta noite, o Senhor tem falado, para que nós possamos confiar em tudo aquilo que Ele tem te falado. Confiar naquilo que Ele tem te prometido. Que você descanse na fidelidade de Deus e saiba que há um momento nas nossas vidas que o próprio Deus, Ele vai nos esconder. Porque muitas vezes é necessário, igreja, é necessário
confiar, Ashorialabás, mesmo sem entender, Ashorialabás. Um tempo de espera. Um tempo de espera. A espera faz parte da nossa vida. Até mesmo o nascimento, ele depende de um tempo ali de espera. Assim como um bebê corre o risco de não sobreviver se nascer antes do tempo previsto. Isso é um exemplo, e tem tantas outras coisas da nossa vida que só acontecerão no seu devido tempo. Eu tenho entendido, compreendido que o tempo é necessário para sermos aperfeiçoados e preparados para os propósitos que Deus tem nas nossas vidas, amém? É durante esse tempo de espera que nós somos moldados pelo Senhor. É também durante o período de espera que as nossas verdadeiras intenções e motivações do nosso coração são reveladas. Sori, alabashori, anda, alabasteri, alabas. Achori, anda, alabas. Por isso, esse tempo de espera, meu irmão, minha irmã, é fundamental para que nós venhamos a desenvolver, achori, alamas, a maturidade, o caráter de que precisamos para realizar a obra para a qual Deus nos chamou. E isso implica em deixar de agir como uma criança birrenta, burrenta, que resiste à espera quando deseja algo. Ori, achori, alabás. E quantos não se submetem? Quantos oxeri, andalabás, não suportam oxeri, andalabás? Este tempo de espera, meus amados, é essencial. É essencial, é fundamental para sermos forjados e suportarmos todo tipo de exposição. Achori, andalabás. A lagarta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo para se tornar uma borboleta. Porque se ela for tirada antes do casulo, antes do tempo do casulo, o que acontece? Ela morre. Ela morre. E quantas vezes tentamos ajudar Deus? Muitas vezes como se Deus precisasse da nossa ajuda. Se submeta ao processo. Se submeta à sua liderança. Aquilo que Deus tem. Porque no reino de Deus não podemos pular etapas. No reino de Deus não há atalhos. Quantos compreendem que este tempo é perfeito? Este tempo de Deus, ele é perfeito nas nossas vidas. Respeite a sua estação, porque entre o plantio e a colheita existe um tempo de crescimento. Ori, achori, andalabás. Porque mesmo que não seja a estação da árvore produzir abacate, não quer dizer que ela deixou de ser um abacateiro, amém? Apenas ela está respeitando a sua estação. O Senhor tem falado, andar na estação em que de fato estamos, porque nós vencemos a tentação da comparação que nos paralisa e pode abortar o propósito de Deus. Meu irmão pode estar pronto, e eu talvez não. Estamos sendo treinados pelo Senhor, amém? Estou certo que aquele que começou a boa obra em vós, a boa obra em mim, Ele é fiel para completá-la. Ele vai confirmar, Ele vai testificar, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. A unção nos separa para viver o propósito de Deus. Mas entenda algo, as provações e as oposições, elas nos preparam para receber as promessas de Deus. Aleluia!
Saul perseguia Davi e desejava matá-lo por causa da unção, por causa da posição. Ele se sentia ameaçado por Davi, pois Davi havia se tornado o favorito entre o povo. Ore achore andalabás. Ore achore andalabás. Quando você está cumprindo o seu propósito, você não vai agradar a todos. Quando você está cumprindo o seu propósito, muitos vão se levantar, muitos vão te rejeitar, muitos vão te perseguir, vão te criticar, mas Deus, Ele é fiel para conosco, assim como Ele foi para com Davi. Em todo tempo, Deus dava o livramento, preservava a vida de Davi. Ele fugia de emboscadas, de ciladas, de armadilhas. Nenhum mal que intentavam contra Davi prosperava, prevalecia. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, nenhuma arma preparada contra ti prosperará, porque nós, em juízo a condenaremos. No nome de Jesus, a palavra do Senhor nos diz, olhe para a vida de Davi. Ele não desistiu diante das perseguições, das provações, das afrontas, de tudo que lhe sobreveio, nem tampouco das crises e das circunstâncias tão duras que envolveram o seu processo de espera. Ele teve postura, ele estava posicionado. E algo extraordinário na vida deste homem: ele foi encontrado fiel. Ele honrou ali o rei Saul, a sua família no seu coração, em atitudes. Ele e seus homens tiveram a oportunidade de matar Saul. Contudo, Davi se recusava a intentar o mal, a fazer o mal contra o ungido do Senhor, e ele preservou a vida do rei. Amados, Davi reconhecia a autoridade do Senhor na vida de Saul, porque ele era um rei que foi ungido por Deus. Quando o Senhor falava assim no meu coração: filha, entenda dessa forma, que tudo aquilo que eu tenho para realizar na sua vida, na vida da igreja, será entregue nas nossas mãos no tempo oportuno. Você precisa estar confiando que aquele que começou, ele vai terminar. Davi, ele sabia que o dia dele assumir o trono de Israel chegaria, e ele não precisaria sujar suas mãos de sangue, matando alguém da linhagem de Saul, da casa do rei. O que é seu virá nas tuas mãos, meu amado, minha amada. Você entende? E quantos têm agido sem direção? Quantos têm agido sem aprovação de Deus? E a ruína. Muitos querem dar sugestão para Deus, talvez dar uma receita de como e quando Ele deve fazer. Não funciona assim, não é assim. Há princípios na palavra. Nós precisamos atentar para a palavra. Basta apenas crermos e confiarmos que Deus é fiel e Ele é poderoso para manter a sua palavra e cumprir. Davi sabia, ele tinha convicção de quando ali ele foi ungido pelo profeta Samuel, quando ele era moço, quando ele era muito jovem. Ele sabia que aquilo que Deus havia prometido iria se cumprir. E bastava ele estar posicionado, bastava ele não desistir, bastava ele confiar e depender de Deus. Aleluia. Esperar foi talvez a lição mais preciosa que Davi teve que aprender.
Ele foi coroado em Israel depois da morte de Saul. Saul foi morto em batalha, no campo de guerra. Seu filho Jonatas. Harabashori andalabaia, chori andalabás. Harabashori andalabás. Precisamos compreender essas coisas. Davi tinha 30 anos quando Deus o fez assentar no trono de Israel. Harabashorias. É preciso saber esperar, é preciso aguardar, Harabashori andalabás, para que tudo aquilo que Deus tem não seja abortado, Harabastori andalabás. Depende de mim e de você. Davi ele foi aprovado por Deus, perante ali a sua família, perante a sua casa, os seus irmãos, Horashori andalabás. Ele recebeu a primeira unção. Davi foi aprovado por Deus perante a sua tribo, ali tribo de Judá em Hebrom, diante daqueles homens ele recebeu uma segunda unção. E perante a sua nação, a nação de Israel, através dos anciões, ele recebeu ali aquela unção, aonde ele assume o trono, Orianda, Labaxere, Alabás. O Senhor diz que não importa o tempo, o quanto você tem aguardado, importa você ser encontrado fiel, Arabaxore, Andalabás, crendo, aguardando com uma grande expectativa. Quando Deus falava assim, filha, você precisa ser aprovada dentro da sua casa. Você precisa ser aprovada no teu primeiro ministério, na tua família, diante dos seus. Oreachori andalabás. Filha minha, você precisa ser aprovada, chori alabás, na obra, na tribo, achorias na igreja, nesta cobertura onde você é alimentado espiritualmente. Aonde você congrega, arabachori andalabás, terialabás. Aqui, astori alabaxere andarabastori andarabás. Neste lugar de cura, neste lugar de salvação, neste lugar de libertação, neste lugar de tratamento, oxeri andalabastori andarabaxerias. Nesse lugar onde somos aprovados por Deus, acheri andalabás, aonde nós aprendemos sarabachori alabás, amar, Harabashori andalabás, a cooperar, a estar juntos, Orianda Labaxeri andalabás, há uma obra a ser realizada, Xeri andalabás, Oriachori andalabás, Xeri alabás, neste lugar. E muito mais longe, Davi ele foi aprovado ali perante a sua nação, o seu país, Israel. Ele foi ali ungido pelos anciões, pelas autoridades naquela época, Arachori andalabás. Assim será, eu profetizo, eu declaro, da sua casa, do seu ambiente familiar, um altar de adoração, aonde você ministra ao Senhor, Arachori andalabás, neste lugar, na igreja, aonde você está, Arachori andalabás, Asteri andalabás, este lugar, aonde o Senhor tem levantado os seus, Arachori alabás. Aleluia, aleluia, e muito mais no nosso estado. Eu profetizo sobre a sua vida, nesta nação eu declaro sobre a sua vida, rompendo, avançando, astorias, você fazendo a diferença, o Senhor, harabastori, alabás, te levantando, te usando, ori, alabashori, alabás. Este é o caminho, esta é a forma, não há outro meio, arabastori, andalabás. E quantos não permanecem, ori, alabashori, andalabás. Para concluir, amados, você está em um tempo difícil de espera. Eu aprendi, não murmure, seja grato, persevere na oração, confie, dependa do Senhor. É neste lugar de oração e comunhão com Deus que somos lapidados, instruídos e preparados para o cumprimento da promessa. Aleluia.
Coloque a sua expectativa no Senhor, a sua fé e esperança em Deus. Eu profetizo, igreja, sobre a sua vida, Orianda Labás. Você que recebe esta palavra, eu não sei em que momento você se encaixa, Harastoria Labás, que estação você está vivendo na sua vida, mas eu declaro uma palavra de ânimo, de encorajamento, que venha edificar a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, para que você possa, aleluia, compreender que Deus, Ele te chamou e Ele está trabalhando em você, Harabastorias. Ele está agindo em nós para manifestar coisas grandes e extraordinárias. Eu profetizo, ó igreja, Orianda Labás. Este tempo, Orianda Labasteria Alabás, é chegado este tempo. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.